Nesse último bloco, nós vamos falar sobre os mecanismos preventivos que as instituições devem observar para o cumprimento e para evitar, naturalmente, as consequências da responsabilidade civil ou criminal no ambiente escolar. Uma das preocupações maiores, das prevenções maiores, é você ter um bom contrato de matrícula, ter um bom regimento, ter um bom plano de trabalho, porque isso você deixa claro antes do aluno se matricular qual é o seu projeto. No momento que você não tenha isso disponibilizado, é como se você embarcasse numa viagem sem ter um plano de voo. Então o aluno, ele matricula sem saber exatamente o que é. E isso traz sérias consequências na prática nas instituições. Então você tem que, antes de iniciar o ano letivo ou o semestre letivo, você tem que ter o semestre ou ano planejado. Você tem que ter seu projeto pedagógico, você tem que ter seu regimento claro, você tem que ter, estabelecer o calendário para você dizer quando é que você vai interromper para isso, para aquilo, se você tem aula sábado, se não tem, você tem que definir claramente isso antes do processo de matrícula. E o aluno, quando se matricula, e até mesmo quando, se você é instituição de ensino superior, até de educação básica, tem um processo seletivo, você precisa disponibilizar isso de uma forma direta, mostrar porque eu quero fazer o processo seletivo, vestibular, ou o termo que você utilizar. Mas se eu faço e depois que eu vou conhecer as regras, eu gero uma expectativa de direito que possa depois me prejudicar. E ele, naturalmente, ingressar, porque ele foi induzido a erro por uma propaganda, coisa assim. Então, você tem que observar sempre mecanismos de prevenção, você ter bem redigido, bem claro, disponibilizar em seu site. Você não é obrigado, mas você tem que ter material impresso. Se você não quer disponibilizar o seu regimento no site, você tem que ter ele à disposição e o aluno ou a família tem direito a tirar cópia, levar. Você não pode proibir que ele tenha o regimento, não pode proibir que ele leve o contrato de matrícula. Então, o regimento, o plano pedagógico, por exemplo, o que é o plano pedagógico? Projeto pedagógico. É como se fosse uma bula do remédio. Então, você tem hoje o direito de, antes de comprar o remédio, você entra no site e vê qual é a composição. Porque antigamente você tinha que comprar o remédio, abrir o remédio, lia a bula e depois você não conseguia devolver. Hoje, no projeto pedagógico, ele é uma bula do projeto institucional, ele é uma bula. O PDI não, o PDI é um documento interno, entre o mantenedor e mantida. Mas o projeto de curso, o projeto institucional, é um documento que tem que ser colocado de forma aberta. O regimento também é um aspecto que precisa ser bastante observado, que o regimento, muitas das vezes, ele tem cláusulas que não são bem claras. E no regimento, a tendência hoje mais moderna é você retirar do regimento as cláusulas disciplinares e colocar isso num código disciplinar. Essa é uma inovação que está ocorrendo e é importante que você observe claramente esse aspecto. O que é um código disciplinar? É um documento estabelecido pela escola, onde você define todas as regras de convivência, você estabelece o que é punível, o que não é, qual é o procedimento de defesa, quais são as garantias que você tem se você trabalha com menores. Por exemplo, você não pode punir, não pode advertir, não pode suspender sem ter a presença, a comunicação do direito do pai, o responsável, para ter um direito de defesa. Então, é prudente hoje que a instituição crie um boletim de ocorrência comum, isso você já tem em algumas escolas, onde o professor participa de tudo, ele escreve tudo, ele registra, o professor ou qualquer funcionário, ele registra, faz uma ocorrência interna para abrir um procedimento cautelar às vezes. Então você tem, por exemplo, nós falamos no primeiro bloco sobre observar os aspectos da prevenção ao uso de droga. Você não vai ter um enfrentamento pelo professor ou ao seu aluno ou ao seu funcionário que está drogado de uma forma sem que você tenha um preparo, você tem que ter um acompanhamento, você tem que ter todo um processo de capacitação desses profissionais. E você tem que observar isso para as famílias, de uma maneira geral, que ela tem o direito e tem a obrigação de acompanhar. Então, se você observa procedimentos, são procedimentos
inadequados em termos desse aluno, ou o aluno observa que são procedimentos inadequados do professor, do funcionário, ele tem o direito de abrir um boletim de ocorrência e isso é regulamentado por um código disciplinar. O código disciplinar, naturalmente, ele tem vários níveis. Você não tem o mesmo código disciplinar para a educação infantil, para o ensino médio, para o ensino superior. E bem no ensino superior você tem procedimentos que são diferentes, às vezes, nos cursos na área de saúde, os cursos de psicologia, por exemplo. Isso é muito comum em você ter práticas que são práticas que precisam ser muito reservadas, precisam ser preservadas nos arquivos. O próprio curso de Direito também, você tem estagiários e tal, mas você tem que observar que todos aqueles assentamentos eles precisam ser preservados na própria instituição. Então, você tem que estabelecer até punições para funcionários, para professores, de uma maneira geral, para profissionais da educação, para colaboradores e também para os alunos. Então, você deve estabelecer um código disciplinar. É a nossa recomendação que você enxugue um pouco o regimento e estabeleça isso no código disciplinar. As escolas de educação básica têm, inclusive, um parecer do Conselho Nacional de Educação que não obriga você a ter um regimento, mas naquela linguagem jurídica tradicional, com artigo, inciso, parágrafo e tal, você tem a possibilidade de ter essa composição, essa disposição em texto corrido. Isso já para o ensino superior não é permitido, não é pelo menos possibilitado, mas para a educação básica eles têm um parecer do Conselho que assegura esse direito da instituição. O que nós entendemos é que normalmente todos os questionamentos acontecem principalmente pelos alunos inadimplentes. O aluno inadimplente ele busca levantar algum aspecto para negociar com a instituição num acordo feito às vezes numa audiência, que ele entra na justiça, ele reclama por um aspecto de procedimento, de alguma coisa que vem, ele entra com a ação de danos morais, normalmente é mais comum, e nessa ação acaba quase sempre sendo feito um acordo, e esse acordo, muitas das vezes a instituição abre mão de parte do que o aluno está devendo para ter o aluno transferido e encerra a questão. Então a gente observa que isso às vezes é uma espécie de um trenzinho da alegria, onde você tem alunos que são inadimplentes, que entram com a ação para tentar tirar algum tipo de proveito. Mas o que nós queremos sugerir nesse aspecto das prevenções é que tenha sempre posições claras, você tenha o pessoal muito bem treinado, muito bem capacitado para o atendimento, as respostas sempre que possível escritas, evitar realmente que você coloque às vezes uma determinada coisa muito rapidamente respondida. Então observem bem, é comum as instituições hoje fazerem um rol das perguntas mais frequentes também, porque 90% que é perguntado é sempre a mesma coisa. Então você pode ter um sistema nesse aspecto. As instituições de ensino superior, as instituições maiores já têm uma ouvidoria. Essa ouvidoria tem procedimentos próprios, tem critérios próprios, mas o que é importante é que você documente, você busque na medida do possível, mesmo que você não tenha nenhuma consequência, não tenha problema nenhum, é melhor você estar mais armado, estar mais preparado para uma guerra do que você estar despreparado. A gente sabe que as mudanças do sistema educacional, mudança das famílias, mudança do aluno, ocorreu fortemente. Precisa, inclusive, alertar muito aos professores para evitar, por exemplo, da frequência aluno que não veio, porque isso às vezes pode ter consequências de atos que ele praticou fora da escola, ele está acobertado por uma presença que foi dada pelo professor bonzinho, então, e que induz às vezes uma secretaria a dar um documento, uma declaração falsa, porque tomou por base uma informação errônea vindo de um diário de classe. Então, o que é importante é que a instituição deixe claro todas as regras. Se você permite gravação, se você permite o uso de aparelhos celulares ou outros aparelhos, ou você não permite, mas quando você tem as coisas bem definidas, os problemas são realmente muito menores. Nós temos colaborado com as instituições na revisão, na elaboração e revisão desses códigos disciplinares, dos regimentos, dos planos institucionais, e esperamos que vocês que participam desse nosso evento, nós queremos agradecer dezenas de pessoas espalhadas pelo Brasil que participam, algumas já mandaram questões que estão sendo respondidas
através de e-mail, mas o que nós sentimos é que é importante que a responsabilidade civil e a penal ela seja bem clara, porque todas as instituições precisam responder. E às vezes uma ação indenizatória inviabiliza a escola, inviabiliza a mantenedora. Nós já temos casos concretos de questões judiciais que se arrastaram e que se avolumaram ao longo do tempo e que trazem consequências para a instituição. Por último, também a gente tem que observar sempre, porque a obrigação da escola é dar um bom rendimento escolar. Se você, às vezes, tem na sua escola uma avaliação muito ruim por parte do MEC, a avaliação do Enem ou do ENAD, e essa avaliação é ruim, o produto seu vai ser também questionado. E, às vezes, acontece, se você teve uma propaganda dizendo que era melhor ensino de qualidade, etc. E quando você vai ver no ranking, a sua avaliação institucional, às vezes, foi lá para 2, ou foi um 3, com muitos pontos negativos, e isso traz consequência no marketing da instituição. Tem também que observar bem os aspectos de acessibilidade. Hoje a legislação estabelece fortemente os requisitos legais de acessibilidade, que precisam ser observados. Você tem alunos hoje portadores de deficiência que têm a necessidade de um atendimento especial. Você tem lei, inclusive leis modernas. Nós acabamos de ter no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, editado nesse momento agora, nesse mês de setembro de 2019, que obriga que os diplomas sejam expedidos em braille para os cegos. Então foi uma lei do governador do estado do Rio de Janeiro que foi editada agora, recentemente. Então você tem que ver como você vai editar em braille, porque não é fácil você ter máquinas que produzam impressoras em braille em todas as escolas, mas você passa a ter a obrigação de ter, além de ter em tinta, ter também em braille. Então isso no estado do Rio de Janeiro, isso não vai depois provavelmente proliferar para outros estados. Mas você tem que observar a legislação federal, a legislação estadual e a legislação municipal. E tudo isso representa, muitas das vezes, custos que precisam ser previstos nas instituições, ter uma margem de segurança nesse sentido, para que a instituição não venha trazer passivos, trazer responsabilidades financeiras em função, às vezes, de uma falha de detalhes. Os grandes problemas estão nas pequenas coisas. E aí, realmente, nós esperamos que esse fórum possa ter sido útil a vocês como reflexão. E dúvidas que vocês tenham, consulte o Instituto. Nós estamos sempre à disposição a colaborar com todos os educadores, as instituições espalhadas aí pelo Brasil. Muito obrigado.